querida igreja, graça e a paz seja com todos vocês, amém? Uma alegria de novo ter a oportunidade de trazer a mensagem. E eu não tenho dúvidas que eu tenho uma mensagem que o Senhor falou no meu coração, uma mensagem que o Senhor confirmou. É algo que já vinha no meu coração e eu orei muito sobre isso e senti a convicção dentro de mim, que vem do Espírito Santo. Convicção de que era a mensagem. E minha oração é que a gente realmente tenha o coração aberto para a palavra. Porque eu creio do fundo do meu coração que não é o quanto a gente fica emocionado com a palavra que pode transformar a gente. Não é a capacidade de oratória do pastor, ou do ministrante, ou do palestrante, quem for, que pode mudar alguma coisa. Porque se dependesse disso, eu estava frito. Mas eu não tenho dúvidas de que é a ação do Espírito Santo no coração de cada um de nós, trazendo entendimento, trazendo aplicação personalizada. O Espírito Santo sabe como falar de maneiras distintas, é a mesma palavra, é o mesmo texto, às vezes é o mesmo versículo, mas o Espírito Santo traz o entendimento no nosso coração e aplica, traz lembranças da nossa vida. Olha, aqui a gente muda. E a minha oração essa noite é que a gente esteja com o nosso coração aberto. Né? Da mesma forma como a palavra mesmo diz em Apocalipse que Jesus abre a porta, ele não força mudança em nós, ele não força, ele convida a gente a abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração para ele, para a palavra dele, e deixar que ele mude as coisas de lugar dentro de nós, mude a nossa vida, amém? Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. A gente vai ler agora, inicialmente, do versículo 10 até o 15. O tema dessa mensagem é a prova das obras. E esse é um tema que ele é muito relevante hoje porque desde que a humanidade entrou tão de cabeça numa era de redes sociais, numa era onde praticamente tudo a gente posta, tudo a gente mostra, tudo a gente quer que os outros curtam, a gente quer que os outros vejam, a gente quer que eles acompanhem a nossa vida e achem legal. E a gente faz... E quantas vezes isso acaba se tornando para a gente meio que um viés de fazer as coisas meio que para serem vistas, né? Para que as pessoas curtam, para que as pessoas vejam. Mas e se da noite para o dia, né? Se de repente Deus apagasse todas as nossas obras públicas, todas as nossas obras públicas parece coisa de governo, né? Mas aquilo que a gente faz, que todo mundo vê, né? Todas as coisas que a gente faz que são visíveis para as pessoas. E se Deus de repente sumisse com isso? O que restaria? Né? O que ia restar alguma coisa? Ia restar algo que a gente faz que ninguém viu, que foi só entre você e Deus. E se as nossas obras fossem testadas? Né? O que sobraria? Qual que seria a verdadeira motivação? E por isso que a gente vai agora, né, ler a passagem e vamos se aprofundar nisso. Em 1 Coríntios, então, 3, do 10 ao 15, diz: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja, cada um como constrói. 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. E se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Bem, queridos, vamos inclinar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós somos gratos a Ti mais uma vez por essa noite. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque nós temos tanta liberdade, Deus, de ter acesso a Tuas Escrituras, da gente poder se reunir aqui coletivamente para Te buscar, para Te adorar, para cantar louvores a Ti, para refletir na Tua palavra, Senhor. Nós somos gratos a Ti porque isso tudo aqui só é possível por meio de Ti, Senhor. Então, nós Te damos graças por isso.
mas nós queremos nos colocar diante de Ti, nos humilhar diante da Tua presença e reconhecer o quanto a gente precisa de Ti, Senhor. E o nosso clamor essa noite é que, mais do que simplesmente palavras, mais do que simplesmente frases, ou mais do que simplesmente o que eu tenha preparado para falar, mas nós clamamos a Ti pela Tua presença e pelo Teu toque aqui essa noite, Senhor. Nós clamamos aqui, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça e misericórdia, não por mérito de nenhum de nós aqui, mas que o Senhor toque o nosso coração, Senhor. Coloque a semente da Tua palavra no nosso coração essa noite, Senhor. Que a gente possa ser profundamente transformado por ela. Eu clamo a Ti, Senhor, nós somos os Teus filhos, nós somos a Tua igreja, Senhor, nós não temos a ninguém mais. Tu és a nossa única esperança, Tu és o nosso auxílio, Tu és o nosso verdadeiro fundamento. Nós clamamos a Ti essa noite. Fala conosco, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. E repreendemos em nome de Jesus todo espírito que se oponha, espírito de distração, espírito de endurecer o coração, espírito de ficar inquieto, se levantar, ficar se distraindo. Repreendemos em nome de Jesus toda amarra, toda pedra, tudo que impeça a palavra do Senhor de frutificar essa noite. Nós repreendemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Apenas para dar um contexto, né, um pano de fundo, eu estava fazendo alguma pesquisa sobre Corinto, né, por isso que a carta, né, por isso que esse livro se chama Carta aos Coríntios. Eles moravam em Corinto. E essa era uma cidade, naquela época era uma cidade muito próspera. Ela tinha 2 portos por onde entrava muita mercadoria ali na Grécia. Então era uma cidade muito importante, muito forte, né? Passava ali diariamente muitas pessoas, era sempre uma cidade cheia. Só que ao mesmo tempo também ela era muito misturada de culturas, né? Afrodite era a deusa, né, mais cultuada ali naquele lugar, que era associada à sensualidade, à prostituição. E intelectualmente Corinto era um lugar que valorizava muito assim a intelectualidade, os debates, a competição social e principalmente também a exibição de status, se mostrar, né? Mostrar o que tem, mostrar como está por cima. Isso era muito forte, né? Então, quando Paulo chega em Corinto, ele fica ali por 18 meses e a igreja começa a nascer, a igreja começa a frutificar, as pessoas começam a se converter, mas elas vêm ali de diversas classes sociais, com diversas culturas e, como a gente sabe, né, a decisão, né, a obra do Espírito Santo de convencer do pecado, né, e a gente aceitar a Jesus como Senhor sobre as nossas vidas é algo pontual, né? Mas o crescimento, o amadurecimento, deixar o Espírito Santo tratar a nossa vida e mudar, né, as coisas, isso é gradativo. Então, ali a gente tem uma igreja que é cheia dessa cultura, né? E Paulo tem que lidar com isso, né? Se a gente lê a primeira e a segunda carta aos Coríntios, a gente vê que ele tem que lidar com diversos problemas de competição, de status de líder, aqueles que dizem, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e ficam fazendo esse tipo de competição social, assim, de classe, e ele tem que até ter que lidar com casos de imoralidade, até de incesto. Então, a gente vê que é uma igreja viva, mas ela é profundamente disfuncional da maneira como ela está, né? E é interessante que eu fui pesquisar sobre onde fica Corinto, né? Pensei, poxa, eu vou ver o que é hoje, onde fica. Para minha surpresa, eu descobri que ainda é Corinto, essa cidade ainda existe, é o mesmo nome, não é exatamente o mesmo lugar, porque um terremoto destruiu a cidade antiga e eles acharam melhor reconstruir tudo de novo logo do lado. Mas Corinto e Tessalônica continuam lá até hoje, com o mesmo nome, são cidades milenares. Mas, se a gente começar a olhar, né, para cada versículo, é importante a gente entender o que Paulo falou. Porque ali no 10, né, ele fala, no versículo 10, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Esse versículo Paulo está usando uma metáfora, a metáfora do construtor. E isso fazia sentido para o povo de Corinto, porque aquela era uma cidade bem sofisticada. As construções ali eram bem bonitas, não era uma cidade qualquer. É como a gente aqui está acostumado com Timbó e Indaial, daqui a pouco a gente vai para uma mega metrópole e vê construções assim, cheias de arte, cheias de assim, designs modernos, a gente fica, nossa, né? A gente não vê isso todo dia. Corinto era assim. Então Paulo lança essa metáfora, né, de construir. E ele continua falando, né, conforme a graça de Deus que me foi concedida, e ele pontua isso.
Porque justamente ele sabe que ele está numa cultura onde as pessoas querem engrandecer líderes, querem engrandecer pessoas. E ele tira o mérito dele. Né? Ele fala, não é conforme a minha capacidade, conforme a minha competência, né? Quão bom eu sou, minha formação. Não, ele fala, né? Conforme a graça de Deus que me foi concedida. Ele tira o crédito dele. E diz, né? Eu como sábio construtor lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Quando Paulo fala, né? Para as pessoas, né? Contudo, veja como cada um constrói. Esse é uma visão pastoral que Paulo tem, de cuidado com as pessoas, de chamar atenção, literalmente assim, de vigiar. Olha como você está construindo. E aí no 11, ele continua, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Né? Como eu mencionei antes, aquela cultura local, ela era profundamente, né, de culto à personalidade, de culto às pessoas. A Grécia toda é assim. Eram cheios de deuses, eram cheios de pessoas, grandes pensadores, né, pessoas de... Eles cultuavam muito isso. Então Paulo queria tirar isso completamente e dizer, né, só tem um alicerce. Se qualquer outra pessoa dissesse, não, estou construindo a minha vida sobre Paulo, sobre Apolo, sobre qualquer outra pessoa, ele diria, não, né, não tem como, ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. É o único alicerce que a gente pode construir a nossa vida. Agostinho já dizia, né, que Cristo é o fundamento que sustenta não só a igreja, mas a nossa esperança de salvação. Amém? No 12 ele continua, né? Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, e ele continua no 13, dizendo, só para a gente dar continuidade, né? Sua obra será mostrada, porque o dia o trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. E esse aqui é um ponto onde a metáfora dele começa a apertar mais o parafuso com as pessoas. Como eu falei antes, né? Corinto era uma cidade bem sofisticada, com belas construções. Conforme ele começa a utilizar, né, ele utiliza dois grupos de material, né? O ouro, a prata, as pedras preciosas. Naquela época só se usava esse tipo de material em construções assim feitas para valer, aquele tipo de construção para durar centenas de anos, que era templos, edificações formosas, eram estátuas, eram coisas assim, que era o tipo de coisa que durava eras, né? Aquilo recebia ouro, recebia pedras preciosas, recebia o que tinha de melhor. Mas o que era construído com madeira, palha e feno? É um rancho? É um casebre? É um estábulo? É algo que talvez em 50 anos aquilo já estaria no chão? Não era algo feito para durar. É algo feito assim, já pensando já assim, não, é feito só para quebrar um galho, é feito só para resolver a situação do momento, mas não vai durar. Não vai durar para sempre. E Paulo, ele sabe que ele está usando essa metáfora com eles, né, utilizando esses dois grupos, para que eles comecem a pensar. Ele está falando sobre edificar a vida, sobre Cristo. E então ele distribui entre esses dois tipos de materiais. E ouro, prata e pedras preciosas são materiais caros e são materiais escassos, né? E naquela época, o entendimento que a gente tem do que Paulo estava tentando falar aos coríntios é que o ouro, a prata e as pedras preciosas, elas representavam realmente uma doutrina sólida, uma doutrina que não era desviada com costumes de homens, com doutrinas de homens, uma doutrina, né, meio realmente pura ou meio cheia de costumes de pessoas ou doutrinas de homens, né, sem desvios, sem carnalidades. E ele continua, né? Esse tipo de material, ele representa motivações puras e genuínas. E representam obras que duram, que têm um valor eterno. Mas quando ele fala então de madeira, feno, palha, né, esse material, por outro lado, ele representa um tipo de superficialidade, né, um orgulho e uma sensação de projeção pessoal, né, e é um tipo de obra que definitivamente não tem valor eterno. E é importante que a gente entenda, se a gente olha, por exemplo, para o começo do capítulo, Paulo está falando para os coríntios assim, irmãos, né, no versículo 1, se vocês quiserem acompanhar ali, do 1 ao 3, ele começa o capítulo dizendo, irmãos, não pude falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais,
como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo assim como mundanos? Ele pergunta então, né? No final ali do versículo 3. E quando Paulo fala sobre eles estarem sendo carnais, eu não acho que ele está falando do mesmo tipo de carnalidade que a gente vê, que nem, por exemplo, em Gálatas 5, onde fala das obras da carne. Porque ele fala daquelas obras como pecado. E ele ainda diz em Gálatas 5 que quem vive nessas práticas nunca vai ver o reino dos céus. Mas quando a gente vê aqui, é um tipo de carnalidade que ele menciona. Ele fala sobre pessoas que estariam edificando a vida em Cristo, né, que são as obras delas, aquilo que elas estão edificando, como que elas estão construindo a vida delas. Mas aquilo pode estar sendo feito com carnalidade, com segundas intenções, com intenções erradas. E isso não vai ter valor eterno nenhum. E eu fico pensando, né, como é que isso se aplica nesses dias de hoje? Como é que a gente pode trazer essa situação, que nem Paulo estava passando com a igreja de Corinto, como é que a gente consegue trazer para os dias de hoje, né, essa situação assim? E quando eu vejo assim, sabe, principalmente o que a internet fez nas nossas vidas, as redes sociais, eles meio que mudaram a maneira como a gente faz as coisas, mudaram até, digamos assim, a intenção no coração. E deixa eu tomar uma água. Eu vou falando, esqueço de tomar água, vou ficando com a garganta seca. Mas redes sociais, queridos, eles podem ser uma bênção na mão das pessoas, inclusive na mão dos cristãos. Mas, ao mesmo tempo, pode se tornar uma ferramenta ruim e deturpar aquilo que poderia ser uma intenção boa. E quantas vezes eu já vi pessoas, né, profundamente interessadas em fazer algo, já pensando lá na frente, no quanto aquilo pode gerar de postagem, né, de fotos, e o quanto aquilo pode gerar de engajamento. Eu já vi gente ficar animado em fazer uma viagem, não simplesmente por conhecer o lugar, ficar animado de saber as fotos que vai poder tirar, as fotos que vai poder postar, e o quanto que de curtida vai poder receber, e isso deixa a pessoa feliz. Nossa, aquela viagem vai ser muito legal, vou poder tirar muita foto. Não é à toa. Que isso faz tempo já que eu vi, mas tinha gente que até chegava a fazer uma viagem dessa e ter mais kit de roupa, para às vezes estar no mesmo lugar e trocar a roupa e ir de novo e tirar foto no mesmo lugar e deixar a foto estocada, para daí postar numa outra hora. Como se a pessoa viajasse muito mesmo. Isso pode parecer banal, mas é verdade. Tá? É verdade. E fico pensando, né, na nossa vida como cristãos, né, como é que isso às vezes pode acontecer? Quando a gente posta, por exemplo, um versículo bíblico, né, numa rede social, né, ou tira uma selfie num lugar cristão, na igreja, ou no encontro da igreja, né, que tipo de motivação a gente tem? Vamos propagar o evangelho? Vamos mostrar, olha, Cristo é o Senhor da minha vida? Isso pode ser uma motivação boa. Mas se for só por engajamento ou só por curtidas, já mostra um outro tipo de agenda no coração da pessoa. Isso pode acontecer em tantas áreas, mesmo dentro do meio cristão. Eu vejo assim, que nem, por exemplo, em ministérios, né, onde a gente tem, que nem, por exemplo, ministérios até de louvor, onde parece que existe um interesse tão grande em botar rostos bonitos, pessoas jovens, e uma performance musical excelente. Mas quando eu vou ouvir, que nem, por exemplo, um Ministério Life, um Asaf Borba de 40 anos atrás, não tinha gente nova, não tinha gente do Beautiful People, assim, sabe? Aquele visual super lindo, mas eram, assim, não são aqueles álbuns. Aquilo respingava óleo, assim. Tu ouve aqueles álbuns antigos e pensa, cara, como aquilo te toca profundamente. E era uma simplicidade. O Asaf Borba, ele gravava em casa, tinha os microfones, o rolo de fita, era tudo simples. Hoje em dia, a gente tem uma produção muito, muito, muito mais sofisticada. Tudo muito lindo, clipes e músicas. Não me entendam mal, não estou falando como se agora, hoje em dia, tudo fosse ruim ou pior. Mas eu fico pensando o quanto disso está, às vezes, com uma agenda secreta. De, tipo, ser visualizado, de ter projeção, de ser admirado. Porque, justamente, esse é o tema da mensagem de hoje.
coisas que a gente faz, mesmo que for para o Senhor, né, mas que tem uma agenda no nosso coração de tirar um tipo de proveito carnal, um proveito para mim mesmo. E eu quero que vocês entendam, além, talvez, das palavras que eu uso. Porque, né, eu tô só mencionando redes sociais como exemplo, mas quanta coisa a gente pode fazer na nossa vida com uma expectativa simplesmente de ter um benefício próprio. Né? E mesmo no meio cristão, eu digo. Né? Quantas pessoas, às vezes, podem querer servir na igreja para ter um status? Aqui talvez não faça tanto sentido, a gente é uma igreja, né, relativamente, talvez, pequena, comparado com mega igrejas, mas isso existe, infelizmente. Mega igrejas onde parece que existem ministérios que são mais assim, né, mais especiais, ou mais assim, nossa, parece que vai escalando, a pessoa vai conquistando níveis maiores dentro da igreja. Ou até mesmo aparentar alguma coisa que não é. Queridos, isso é uma coisa que a gente precisa levar muito a sério, porque Paulo mesmo diz, né? Tudo um dia vai ser provado pelo fogo. Tudo vai vir à luz. O Senhor vai provar a motivação do nosso coração. E eu não estou falando sobre salvação, não estou falando sobre, né, uma pessoa ser condenada ou coisa assim, mas que triste vai ser um dia estar diante do Senhor e Ele provar a nossa vida, aquilo que a gente construiu sobre Ele, sobre Cristo Jesus. E Ele provar com fogo aquilo que a gente construiu sobre Ele e talvez perceber que muita coisa que a gente fez não passou pelo fogo. Foi consumido. Porque tinha uma motivação errada. Porque o nosso coração talvez estava em outro lugar. Estava em nós mesmos. Ou tirar alguma vantagem. Ou receber algum reconhecimento. No versículo 13, né? Ele fala mais uma vez: sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Jesus, em Lucas 12, 2, ele fala, né? Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. E isso é uma coisa que a gente precisa assim, entender que quão realmente precioso é para a gente poder ter essa motivação certa. Sabe, de fazer a obra do Senhor, de se engajar, de se esforçar em fazer aquilo que a gente sabe que Ele chama a gente para fazer. Seja algum ministério da igreja. Né? Quando eu falo de ministérios, eu não falo só daquilo que tem um nome específico, né? Ministério de louvor, ministério de crianças, ministério de adolescentes. Mas todos nós aqui, todos nós, temos um chamado a pregar o evangelho, um chamado a fazer discípulos. E não há ninguém aqui que possa dizer, eu não tenho nenhum ministério na minha vida. Você tem um chamado a pregar o evangelho e a fazer discípulos, esse é o seu ministério. Se você tem uma família, se você é casado, você tem um ministério para cuidar da sua família. Então, nenhum de nós pode, né, tirar da reta e pensar, não, essa mensagem não é para mim. Mas como é importante que a gente faça isso de coração. Porque eles vão ter diversas situações na nossa vida, onde a gente vai ser provado. Onde servir às vezes pode ser desafiador, pode ser difícil. E é nessas situações onde a gente percebe que aonde está o nosso coração, se for a motivação certa, a gente suporta, a gente vai adiante. Mas se existe uma agenda no coração da gente está querendo tirar algum proveito disso, a gente logo salta fora e diz, não quero mais isso, estou cansado, vou fazer alguma outra coisa aqui. No 14 ele continua então, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. E se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Esse termo recompensa que aparece na Bíblia, em outras versões da Bíblia foi traduzido como salário. Mas tanto salário como recompensa, isso tem um valor agregado que é referente àquilo que a gente fez. Todo mundo aqui, a maioria, pelo menos tem um emprego, né, ou trabalha, sabe muito bem que a gente, né, recebe muitas vezes por aquilo que a gente faz. Né? Se a pessoa deixa de produzir, ela pode receber menos, principalmente para quem trabalha, né, não assalariado, mas para quem é independente, se essa pessoa não trabalha, né, fica em casa, não recebe. E é importante que a gente entenda esse tipo de mérito, porque quando Paulo fala do fogo, ele não fala de salvação. Porque a nossa salvação vem de Cristo e não depende de obra nenhuma.
Amém? Se nós cremos de todo o nosso coração que Cristo é o Filho de Deus e Ele morreu em nosso lugar na cruz, levando os nossos pecados, Ele nos salvou. Amém? Por isso que ele ainda fala, né, que contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Porque as pessoas acabam no final sendo purificadas pelo fogo, mas ela não perde a salvação. A salvação não depende das obras dela. Mas o foco que eu quero dar aqui é em relação à recompensa, ao salário. Porque às vezes a gente não pensa muito sobre isso. Deus tem um galardão para nós, baseado naquilo que a gente faz para Ele, baseado nas nossas obras. E a gente pensa assim, não, mas espera aí, lá no céu a gente vai ser tudo igual, não, é só a salvação que importa. Não, queridos, obras importam. Elas não têm a ver com a nossa salvação, mas elas estão profundamente relacionadas com o quanto realmente a gente está engajado com Cristo. Eu não posso simplesmente ser salvo, sabe, querer conhecer Cristo, dizer que eu amo Ele, dizer que Ele salvou a minha vida, eu quero gastar minha vida com Ele. Olha quantas músicas a gente cantou aqui sobre querer mais de Jesus, não quero nada mais. Mas será que a gente consegue realmente ter um amor tão profundo por Jesus e não querer servir a Ele? E não querer se dedicar, sabe, em servir Ele com obras, fazer aquilo que Ele chamou a gente para fazer? Quando a gente pensa realmente numa aplicação, né, para a nossa vida, eu acredito que ninguém aqui voluntariamente quer construir a vida sobre esse alicerce que é Jesus, com materiais que não vão passar pelo fogo. Voluntariamente ninguém quer, olha, eu vou dar uma de duas caras, eu vou ser hipócrita mesmo, né, vou construir minha vida sobre esse alicerce com madeira, com feno, com palha. Todo mundo quer fazer o que é certo e todo mundo, né, às vezes quando se avalia, pensa, tá tudo bem comigo, né? Não sou diferente de ninguém, tá tudo certo. Mas a questão é que esse tipo de coisa que começa a acontecer no nosso coração, não é como se fosse um botão de estar ligado ou desligado. Não é como se fosse uma pessoa que ela é 100% o tempo todo, tudo que ela faz é espiritual, o tempo todo, tudo que ela faz é puro, é genuíno. Ela só constrói a vida dela com ouro, prata e pedras preciosas. Ou como se fosse um botão que está desligado e tudo que a pessoa faz é carnal, tudo que a pessoa faz é com uma motivação errada, então a vida inteira dela é só madeira, palha e feno. Não é sobre isso. É sobre um termômetro. É sobre algo que começa a crescer no nosso coração. E às vezes começa a crescer uma área sim, outra não. Em uma obra sim, outra não. E o complicado é que se a gente depende da gente avaliar a nossa própria vida, né, olhar para dentro de nós mesmos, e tentar dizer, será que eu sou essa pessoa? Da gente tentar olhar para essa passagem, né, de 1 Coríntios 3 e pensar, que tipo de pessoa eu sou ali? Né? Será que eu sou essa pessoa que está construindo a vida sobre Jesus usando pedras preciosas, né, usando esse material precioso, caro, raro? Ou eu sou uma pessoa que está construindo, né, com um tipo de material que não vai passar pelo fogo? Só que a questão é que se a gente depende de conseguir se avaliar, a gente pode falhar. E é ruim a gente esperar isso ficar exposto na nossa vida para daí então querer remediar. Para daí então, puxa vida, né? Olha, realmente eu fiz isso, né? A minha motivação no coração não estava certa. Mas, sendo bem prático e direto, né? Paulo fala no versículo 10, né? Olha como você está construindo, né? Vigia, perceba como é que você está construindo a sua vida sobre esse alicerce. E como é que a gente pode? Qual que é uma maneira muito eficiente da gente vigiar? Qual que é uma forma realmente que a gente pode se apoiar sobre isso e pensar, olha, né, esse é um bom começo. E eu gostaria de usar um texto de apoio, que não é o tema central, mas que eu vejo que está profundamente ligado ao tema dessa noite. Eu vou pedir para vocês abrirem em Mateus 6. Nada do que eu vou falar aqui agora é novidade. Nada do que eu vou falar aqui agora é uma grande revelação ou uma doutrina, né, única que ninguém jamais falou antes. Na verdade, vocês já ouviram tudo que eu vou falar agora. Mas o desejo profundo do meu coração é que o Espírito Santo fale com cada um de nós, para que
talvez, se você já ouviu isso antes, mas dentro do seu coração isso ainda continua naquele campo das teorias, de, puxa, né, isso tudo é muito legal, prometo que um dia eu vou considerar sobre isso, prometo que um dia eu vou, né, considerar talvez botar isso em prática. O desejo do meu coração essa noite é que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Isso se torne realmente uma prática verdadeira, constante na nossa vida. Mateus 6, então, a partir do versículo 1. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Conseguem perceber a similaridade? Jesus está tratando, né, pessoas, né, ele tá falando, né, tenham cuidado da maneira como vocês fazem as suas obras de justiça. Para que não façam isso para serem vistos. Para que não façam isso para receber algum tipo de reconhecimento, né, algum tipo de mérito, algum tipo de admiração. Ele fala, porque se vocês fizerem isso, esse vai ser o prêmio de vocês. Se é isso que você quer, né, esse vai ser o seu prêmio. Mas recompensa do Pai, não vai mais ter. E por causa dessas motivações erradas, né, de receber glória e admiração, né, das pessoas, Jesus deixa claro que não tem recompensa por parte de Deus. E ainda nesse sermão de Mateus 6, no versículo 2 e 4, ele fala, né, portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu Pai, que o vê, o que é feito em segredo, o recompensará. Então aqui a gente está falando claramente de algo que as pessoas fazem, né? Aqui ele começa falando, né? Não anuncie isso com trombetas, como os hipócritas fazem. Como é que era usado esse contexto de trombeta naquela época? Com certeza vocês já devem ter visto algum filme onde, né, em um castelo ou, né, um lugar assim muito importante, alguém, um rei, uma pessoa de muita importância ia chegar naquele lugar, então as pessoas se posicionavam com trombetas e começavam a tocar para chamar a atenção de todo mundo. E todo mundo então olhava para a porta, olhava para o portal, então aquela pessoa importante chegava. E esse tipo de artifício também era usado em teatros da época. Né, quando um ator muito importante ia entrar em cena, quando, né, a peça principal, né, a pessoa mais importante do teatro ia entrar, então eles começavam a tocar as trombetas, né, para chamar a atenção de todo mundo. E quando Jesus fala isso, né, ele não está falando de pessoas que talvez literalmente deem esmolas tocando trombeta, mas ele está falando de pessoas que às vezes fazem isso simplesmente para marketing pessoal, para serem, né, para tirar vantagem disso. E fico pensando, se a gente traz isso para os dias de hoje, né? Quantas vezes será que a gente não vê a coisa sendo feita, inclusive até no meio cristão? Quanta obra é feita, sabe, que é relevante na sua sociedade? Isso tudo é muito bom. Obras, às vezes, entre pessoas assim independentes, obras que a gente vê com pessoas de rua. Isso tudo é muito importante. E eu louvo a Deus realmente por comunidades que elas entendem isso, que isso é o chamado delas e elas fazem isso. Mas como às vezes é triste ver que parece que não existe uma motivação de amor pelo próximo, de empatia, uma motivação de eu não vou só ajudar essa pessoa a tirar ela da rua, ou tirar do álcool, das drogas, eu quero que Jesus more no coração dela. E quantas vezes parece que aquilo é só usado para promover uma comunidade, para que ela se torne a bola 8 da vez, a melhor igreja da cidade. Mas um ponto muito interessante dessa passagem de Jesus, né, que Jesus está falando em Mateus 6, é que ele fala para a gente fazer em segredo. Se a gente for ajudar alguém, se a gente for, né, mesmo que for uma ajuda financeira, queridos, vocês podem ter certeza que ao longo da nossa vida vão ter situações onde a gente, né, vai ser instigado, e o Espírito Santo toca a gente, o Espírito Santo fala, às vezes de forma sutil, às vezes é um sussurro no nosso íntimo.
Mas quantas vezes a gente é levado, às vezes, a ter oportunidade de ajudar alguém e a gente sabe que aquilo não vai ter volta, não vai ter retorno. A gente não vai receber nada em troca. Ninguém está vendo, vai ser uma coisa que é só entre você e Deus. E são essas situações. E tu pode ter certeza, querido, que ao longo da nossa vida tem situações que acontecem isso. Tem situações onde Deus coloca a gente numa posição de às vezes ter que entregar algo, de ter que abrir mão de algo. Aqui Jesus está falando sobre dar esmola, que dá aquela impressão de que dá o que está sobrando, né? Dá o troco da padaria. Mas, queridos, ao longo da nossa vida, muitas vezes, às vezes, Deus vai pedir para a gente algo que, vamos assim, dói mais, algo que exige da gente obediência. E são pontos onde a gente tem que ser fiel. E não tocar trombeta, e não mostrar para todo mundo, olha, né, eu dei um carro para a igreja. Olha, eu ajudei a reformar a igreja inteira. Eu conheço. Cris, olha, quando eu fui para São Paulo, na missão Sena, eu tinha um parente meu que era missionário lá, na Boca do Lixo, lá em São Paulo. Era o lugar onde tinha o maior consumo de crack de toda São Paulo. E tinha uma missão lá, missão Sena. E é um lugar muito grande, é um lugar que tem o tamanho de uma escola, né? Tem ginásio, tem dormitórios, tem sala de dentista, tem consultório médico, tem um monte de coisa. É bem grande. E esse meu parente, ele estava dizendo, olha, isso tudo foi construído por uma única pessoa. Uma única pessoa que chegou aqui, uma pessoa muito poderosa na cidade, e falou assim, olha, Deus me falou que eu era para me envolver nesse projeto aqui e construir. E ele fez aquilo tudo sozinho. E ele falou, olha, né, eu não sei quem é. E falou, e ninguém aqui na missão lembra, porque isso já fazia mais de 20 anos já, lá naquela situação em que eu fui. E eu fiquei pensando, nossa, né, a pessoa construiu aquilo tudo e vazou, né, sumiu. Fiquei pensando, né, podiam ter feito uma placa de metal para ela, né, dedicamos a esse lugar, a pessoa que doou. E na época, Cris, eu estou falando isso assim, início dos anos 2000, que eu fui lá. Então, eu me lembro que naquela época foi mais de 1 milhão para construir aquilo. E essa pessoa não tirou vantagem nenhuma, não tirou um reconhecimento. E eu fico pensando, né, essa pessoa, Deus usa quem Ele quiser. Eu não sei se essa pessoa realmente, né, ela era uma pessoa que tinha comunhão com o Senhor, mas se ela tinha, com certeza ela vai ter a recompensa dela. Mas quantas vezes será que a gente tem a oportunidade de fazer esse tipo de coisa e a gente não fica tentado a fazer um storytelling nas redes sociais, a mostrar, olha, né, eu estou fazendo um projeto aqui, estou ajudando aqui. Não me entendam mal, né? Redes sociais são boas para estimular, para ensinar, né, para realmente propagar a mensagem do Evangelho. Mas quando existe aquela agenda secreta no nosso coração, da gente ser visualizado, da gente receber a glória, da gente receber a honra por alguma coisa que a gente faz. Então, no fundo, esse foi o nosso prêmio. E de Deus não vamos receber. E isso é uma grande perda. Isso é uma grande perda. Quando Jesus, né, ele cita isso, né, de fazer em segredo, certo? Ajudar em segredo. E ele fala, o Pai que o vê em segredo o recompensará. Isso não é talvez uma possibilidade, isso é uma garantia. Amém? Ele não fala sobre, né, se é uma recompensa já em vida, se é uma recompensa imediata, que eu acredito que com certeza pode ser, mas nós vamos ter recompensa por aquilo que a gente faz para Deus, de forma genuína, sabe? Sem querer tirar vantagem disso, simplesmente por amor a Cristo, por querer fazer a obra dele, sem motivações erradas, sem segundos interesses. E Jesus, ele vai continuar nesse capítulo 6, ele vai continuar ali falando então, né? Ali no 5 e no 6. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então, seu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Amém? Aqui Jesus novamente, então, está falando, né, de pessoas que querem mostrar performance religiosa. Né? Aqui ele usou, né, o exemplo da sinagoga,
pessoas que ficavam orando em pé na frente aqui para todo mundo ver, olha como eu sou crentão, né? Olha como eu sou mais religioso, olha como eu sou mais fervoroso. Olhava em pé nas ruas. E aquilo que eu falei antes, é o que Jesus, né, eu me baseei naquilo que ele falou. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Se é isso que elas queriam, é isso que elas receberam. Serem vistas, serem elogiadas. Olha como aquela pessoa, né, é um bom religioso, é um bom fariseu. Ele está orando em pé e, nossa, olha como ele é uma pessoa realmente dedicada. Pronto, esse foi o prêmio. Se é isso que a pessoa queria, ser vista, ser admirada, ser reconhecida, foi isso que ela conseguiu. Mas isso tem algum valor eterno? Tem alguma recompensa vinda de Deus disso? Não, nenhuma. E aí Jesus, de novo, ele fala sobre o secreto. Ele diz, né? Mas quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. A gente vai para o secreto. Ele não diz que Deus também vai para o secreto. Deus já está no secreto. Ele já está lá esperando pela gente. E o seu pai que está em secreto, então o seu pai que te vê em secreto o recompensará. Aqui de novo a gente vê, né, uma promessa que a gente pode reivindicar, que a gente pode botar nossa fé e esperança nela, sabendo que Jesus não é mentiroso e que a palavra não mente. Existe recompensa para a gente buscar a Deus em secreto? Existe. Amém? Existe recompensa em buscar Deus em secreto. Não buscar só simplesmente Deus de forma pública. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer, né, uma oração aqui como a gente faz, né, que a gente está aqui adorando a Deus em louvor, e às vezes uma pessoa começa a levantar uma oração, um clamor, uma adoração a Deus. Não entendam mal, não estou falando sobre a obra em si, porque a obra pode ser muito boa, mas é justamente a motivação do coração que vai ser testada pelo fogo. E o nosso foco precisa estar em receber unicamente de Deus a nossa recompensa. E não a admiração das pessoas, não o prestígio, não ser visualizado, não receber qualquer outro tipo de benefício ou de, sabe, tirar uma vantagem. Quando Jesus fala sobre oração, eu sei que a gente já, né, falou muito sobre oração. Mas isso é algo profundamente importante na nossa vida. É um dos pilares da nossa vida cristã. Certo? Eu gosto muito de uma passagem de Provérbios 8:17 que diz: eu amo os que me amam. Isso é Deus, né, dizendo a sabedoria. É o Senhor, né, dizendo: eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me encontram. Essa é outra promessa forte do Senhor. Não é os que de madrugada me buscam, talvez vão me encontrar. Talvez vão, né, conseguir ter um relacionamento comigo. É uma promessa. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, né, tem uma outra tradução que diz que os que de madrugada me invocam, me encontram. É promessa de Deus. E eu estava refletindo, eu sei que a maioria de nós aqui, a gente ora ao longo do dia. Pelo menos uma vez por dia a gente ora, né, para agradecer o alimento de meio-dia. Mas a gente ora ao longo do dia. A gente ora por alguma situação no emprego, a gente ora antes de fazer alguma coisa importante, a gente ora antes de uma prova, a gente ora antes de dirigir para algum lugar pedindo a proteção de Deus. Eu sei que a maioria de nós, a gente passa o dia fazendo pequenas orações. Mas como, queridos, é essencial para a nossa vida a gente tirar esse período, sabe? Um período dedicado totalmente a Deus. E eu achei um texto importante que o Charles Spurgeon escreveu sobre isso. Ele falou, né, que ele enfatiza a diligência. Ele sugere que a madrugada representa a prioridade máxima na nossa vida. Procurar a Deus antes que o mundo interfira com o seu barulho. Antes do dia começar, antes de começar a fazer qualquer outra atividade, minha primeira hora, meu primeiro momento é do Senhor. Antes de começar a fazer qualquer outra coisa. Isso fica claro que nem, por exemplo, antigamente, né, no período do Antigo Testamento, principalmente, quando as pessoas elas davam o dízimo de todos os seus ganhos. Eles não só davam apenas a 10ª parte, mas eles davam a melhor parte. Se daquilo que eles iam ofertar para o Senhor, se aquilo tivesse algum defeito, né, se tivesse uma mancha, tivesse algo defeituoso, eles não ofertavam aquilo. Eles ofertavam a melhor parte.
Só que por causa que a gente associa isso muito só com dinheiro, hoje em dia, né, se tu tem 10 reais, tu não vai pegar o melhor R$ 1 ali no meio. Isso não faz sentido. Mas quando a gente pensa em ofertar a Deus, né, agora não só falando de dinheiro, mas o nosso tempo, a nossa vida, existe sim esse senso de melhor parte, de dar a melhor parte, de dar a primeira parte para o Senhor. Isso, queridos, faz toda a diferença. Faz essa experiência na sua vida. Antigamente, bem antigamente, as pessoas acordavam de madrugada para trabalhar. Porque, né, o sol já ia começar a raiar, a escuridão já ia aos pouquinhos saindo, a luz começava aos pouquinhos a chegar e a pessoa já estava ali no campo já, pronta para começar a arar a terra, pronta para começar a trabalhar pesado. Então, quando o sol chegava forte, né, a pessoa já estava ali trabalhando há muito tempo, ela já tinha se adiantado bastante. Então, nesse contexto, querido, tirar o tempo da madrugada, aquela primeira hora para buscar o Senhor, era um sacrifício. Era tirar, olha, eu podia estar trabalhando essa hora, eu podia já estar adiantando meu serviço, mas vou buscar o Senhor. Isso é algo, sabe, que me toca porque, que nem a última vigília que a gente fez aqui. Tinham tão poucas pessoas. Poucas realmente pessoas priorizando isso. E, sabe, quem de nós aqui nunca acordou de madrugada para ir para o serviço? Né? Quem de nós aqui nunca acordou de madrugada para trabalhar mais, para fazer uma hora extra, porque estava cheio de serviço? Né? Por que às vezes é tão difícil para a gente conseguir acordar mais cedo para passar tempo com Deus? E pode ter gente que diga assim, Lucas, tu me desculpa, mas de manhã cedo não funciona. De manhã cedo eu não consigo acordar mais cedo, é muito difícil. Pedir para acordar ainda mais cedo, para orar, eu não consigo. Mas aí talvez você pega essa mesma pessoa e diga, olha, você ganhou uma viagem. Só que você tem que estar 4 horas da manhã ali no posto Alexandre de Monteiro. Ela vai acordar às 2 e vai chegar às 4 lá de mala e cuia toda formosa. Toda animada. Então, queridos, é a motivação do coração. Vale a pena. Faz isso por 1 ano e vê o que vai mudar na sua vida. O que vai ser transformado na sua vida. E eu não tinha como não falar sobre isso. Jesus está falando sobre isso, né? Busca o teu Pai em secreto e Ele vai te recompensar. E eu vejo assim, eu sou prova, a minha vida, a minha família é prova de que eu sei que essa recompensa é real. Essa recompensa é real. Quantas mudanças já aconteceram no meu casamento, na minha família, na minha própria vida. Buscar a Deus de todo o nosso coração, dedicar a Ele essa primeira hora do dia, antes de qualquer outra fazer, antes de pegar o celular na mão para ver se alguém te mandou, sabe, massa, ou para ver se a tua foto ganhou mais alguma curtida, antes de qualquer outra coisa. Eu gosto bastante de uma expressão que agora não me lembro qual o pastor que falou, mas que ele falou que ele não levanta da cama, ele cai da cama, ele cai de joelhos. Então ele não só levanta e vai fazer alguma coisa, ele desce da cama e ele desce de joelhos já, para começar o dia na oração. E Jesus está falando, faça isso em secreto, não para ser visto. E o Pai que te vê em secreto, que Ele já está ali em secreto, vai te recompensar. Tem recompensa, amém, queridos? Recompensa, amém? Isso não é a gente sem interesseiro, é Jesus falando. Busca, tem recompensa, mas faça as coisas com o coração certo, com a motivação certa, porque senão a sua recompensa vai ser carnal. Amém? Continuando, ele fala então, né, em Mateus 6, 16 e 18: quando jejuarem, não mostrem aparência triste, como fazem os hipócritas, porque eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que estão jejuando. E eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa. De novo eu falo, se é isso que você quer, ser visto, que as pessoas te admirem, então beleza, essa é a sua recompensa. Ele fala, eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa. 17: ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que te vê em secreto. Jesus falando de novo do secreto. E o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Amém? A gente já falou tantas vezes sobre jejum, mas eu separei só 4 pontos para a gente refletir de novo sobre a importância do jejum na nossa vida. O primeiro ponto é a mortificação da nossa carne. O corpo
Quando a gente jejua, o nosso corpo ele é treinado para entender que não só de pão a gente vive, não é só de comida que a gente vive, mas a gente vive da palavra que procede da boca de Deus, a gente vive de Deus, de Cristo. Ele quebra o domínio do impulso imediato que a carne tem na nossa vida. Se alguém está lutando contra o pecado e às vezes sente que não consegue dominar o impulso carnal, querido, o jejum é uma ferramenta poderosa. Amém? É uma ferramenta poderosa para começar a quebrar, sabe, a falta de domínio próprio. A pessoa parece que é dominada por impulsos carnais, mas ela não se controla. Jejua, querido, vai começar a haver uma mudança na sua vida. O segundo ponto é sensibilidade. Ao silenciar os ruídos de apetite da carnalidade, a gente começa a se tornar cada vez mais sensível ao Espírito Santo. No deserto, Jesus experimentou o jejum antes de começar o ministério dele. Ele não começou o ministério dele sem passar por um jejum longo. O terceiro ponto é nivelamento. O jejum nos faz experimentar na carne o que é muitas vezes a situação da nossa alma de fome. Quantas vezes a nossa alma está faminta, mas a gente está carnalmente tão abastecido, tão confortável, que a gente nem percebe o quanto a nossa alma está seca, está faminta por mais de Cristo. E aí, quando a gente jejua, a gente faz a nossa carne experimentar o que muitas vezes é a situação da nossa alma, o quanto a gente precisa mais de Deus. E o último ponto é o quebrantamento. O jejum não convence Deus, o jejum não dobra o braço de Deus para fazer algo que a gente quer, mas na realidade o jejum ele quebra o nosso coração, o nosso orgulho, causa um quebrantamento e prepara o nosso coração para receber a vontade de Deus. Amém? Quando eu vejo Jesus falar tantas vezes do secreto, eu vejo que isso tem mais a ver com a passagem de 1 Coríntios do que a gente pode ter ideia. Quando Paulo está falando desse grupo de elementos, como madeira, o palha, o feno, tudo isso a gente consegue encontrar amplamente. É muito fácil achar. A gente não precisa andar muito para encontrar uma madeira. A gente não precisa se esforçar para encontrar palha e feno. Isso tem por tudo. Daqui na superfície é só juntar. Mas quando Paulo fala de ouro, prata e pedras preciosas, quando foi a última vez que você cortou sua grama em casa e encontrou ouro, você bateu com um cortador em ouro, ou que você estava andando, fazendo uma caminhada matinal e encontrou uma pedra preciosa na beira da estrada? A gente consegue encontrar esses materiais na superfície com facilidade? A gente consegue encontrar ouro, prata e pedras preciosas na superfície? Talvez até na época do garimpo dava para, nas nascentes dos rios, encontrar um pouquinho de pó, de ver nos filmes a gente vê, as pessoas peneirando o rio para encontrar um restinho de ouro em pó. Mas qualquer quantidade maior do que isso exige escavar, exige procurar aquilo que está escondido, que está secreto embaixo da terra, que exige esforço. Não é tão simplesmente assim largado em cima da terra, algo assim descartável. Metais preciosos e pedras preciosas estão escondidas embaixo da terra e exigem esforço. Quando eu estava pesquisando sobre isso, eu vi que Jó foi talvez a primeira pessoa na Bíblia que menciona esse processo. Estou tentando achar aqui onde eu anotei isso, mas ele fala sobre pessoas que se debruçam em poços, que se afastam e vão profundamente, mas não em procura de água. Eu pesquisei como é que eles faziam lá naquela época, porque não existia dinamite como tem hoje, para quebrar rochas. E eles faziam fogueiras embaixo das pedras, das rochas, quando eles cavavam em procura de ouro, em procura de prata e pedras preciosas. Então, quando eles encontravam uma rocha que poderia ser um potencial de encontrar alguma coisa ali dentro, eles faziam uma fogueira bem grande embaixo daquela rocha e depois jogavam água fresca ou vinagre em cima para que o processo de choque térmico partisse aquela rocha no meio. Hoje tem a dinamite que torna tudo muito mais divertido, E eu estava pesquisando, a maior mina de ouro do mundo hoje fica na África do Sul. Ela tem 4 quilômetros de profundidade em linha reta para baixo.
4 vezes o prédio do Burj Khalifa, que fica lá nos Emirados Árabes. Isso dá 5 vezes o Empire State Building em Nova York. É tão quente lá embaixo que na superfície tem uma fábrica de gelo 24 horas por dia mandando toneladas de gelo lá para baixo, porque chega a quase 80 graus. Ninguém conseguiria trabalhar lá. E mesmo com essa quantidade enorme de gelo, só baixa para 35 graus por aí. Ainda é quente. Mas por que eu estou falando isso? Porque todo esse material que Paulo menciona, né, usado para construir a vida em Cristo, não é um material que se encontra jogado na superfície. É algo que exige esforço, é algo que exige empenho, mas que vale a pena, querido. Não é madeira, feno ou palha que o fogo vai consumir. É algo que tem valor eterno. Amém? Eu sei, assim, refletindo sobre o que Jesus ensinou em Mateus 6, a gente vê esse padrão, né? O secreto traz recompensa, mas o que é feito por vaidade, no fim vai terminar só em perda. Enquanto que o ensino de Paulo, ele aponta na mesma direção, porque a gente sabe que o Espírito é o mesmo, né? As obras vão ser provadas pelo fogo, e aquilo que foi feito com orgulho, com motivação carnal, vai ser perdido. E ao contrário da gente simplesmente tentar sondar o nosso próprio coração, né, e tentar julgar que tipo de material a gente está usando, a gente pode simplesmente adotar um estilo de vida que vai atacar qualquer tipo de motivação errada no nosso coração. E é isso que a gente acabou de ver, que Jesus ensinou. A oração, ela combate o orgulho. Por isso, se você começar a consagrar sua vida em oração, você vai ver que o seu orgulho vai começar a ser combatido. E que o seu desejo de ser visto, de ser admirado, de ser curtido, vai começar a diminuir. O jejum, ele combate a luxúria, porque isso é um desejo profundamente carnal, da nossa carne mesmo. Sempre do melhor, sempre do eu quero mais, sempre do eu quero tudo. Não importa se for pecado ou não. E o jejum quebra esse poder da luxúria na nossa vida. E a doação, então, ela combate a ganância. Amém? Da gente se sentir dono daquilo que a gente tem, da gente se sentir avarento, deixar que isso muitas vezes conduza a nossa vida. Ao invés da gente viver para Cristo, viver para conseguir mais. E Paulo estava enfrentando essas coisas que eu falei, era exatamente o que Paulo estava enfrentando com a igreja de Corinto, né? E ele avisa a igreja: olha, vigia como é que você está construindo a sua vida nesse alicerce. Porque qualquer tipo de motivação que não seja por amor a Cristo, uma motivação genuína, da gente trabalhar para Ele com amor, não buscando simplesmente uma recompensa aqui entre nós, uma recompensa carnal, uma recompensa terrena, mas buscando a recompensa dele. Por isso a gente não tem ideia. A verdade é que a gente não consegue imaginar o que Deus tem preparado. Vamos ficar de pé para a gente finalizar então. A autoavaliação, ela pode falhar. Se a gente quiser tentar simplesmente sondar o nosso próprio coração para saber o que a gente está fazendo com a nossa vida, né? Com que tipo de material a gente está usando para edificar nesse alicerce, a gente pode falhar. Mas a melhor coisa que a gente pode fazer dessa vida é adotar um estilo de vida que vai sabotar qualquer tipo de motivação errada que comece a crescer no nosso coração. Uma vida de oração, uma vida de jejum e uma vida desapegada aos tesouros desse mundo. Amém, queridos? Vamos inclinar a nossa cabeça, vamos buscar o Senhor. Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. Nós somos a Tua igreja, nós somos os Teus filhos, Senhor. Nós, quantas vezes, Pai, a gente já fez alguma coisa com a melhor das intenções, mas o nosso coração estava voltado para nós mesmos, Senhor. Nosso coração estava voltado ao ter algum ganho material, algum ganho carnal. Quantas vezes a gente já fez alguma coisa até interessado em Ti, no Teu reino, mas querendo tirar proveito disso? Senhor Jesus, eu clamo a Ti que nós possamos colocar todo esse desejo de ter proveito unicamente em Ti, Senhor, e não nas pessoas, e não em glória pessoal, Senhor, e não ter qualquer tipo de vantagem ou de aparecer, Senhor,
acima de qualquer recompensa carnal ou mundana, assim, ou simplesmente